Galera, essa bancada está equipada com os equipamentos mais básicos e que dê para você utilizar e fazer uma grande demanda de serviço com o menor custo que a gente pode ter em uma bancada, tá? A gente está diante da nossa bancada básica aqui, que os alunos utilizam para poder estarem se aperfeiçoando antes de chegar numa bancada de nível mais avançado para microsoldagem e equipamentos mais sofisticados para reparos mais avançados. Nessa bancada, galera, você vai conseguir fazer substituição de tela, vai conseguir fazer substituição de bateria, troca de microfone, troca de conector de carga. Todos os reparos mais básicos e intermediários, alguns intermediários, vocês vão estar conseguindo fazer com essa bancada aqui. E a gente vai estar apresentando máquina por máquina, espátulas e tudo que vocês vão ter que utilizar para poder adquirir uma bagagem para fazer esses reparos básicos, tá bom? Então vem com a gente que eu vou mostrar ferramenta por ferramenta a vocês, para vocês estarem se familiarizando e para a gente prosseguir para a nossa próxima videoaula, tá bom? Galera, essa bancada está equipada com os equipamentos mais básicos e que dê para você utilizar e fazer uma grande demanda de serviço com o menor custo que a gente pode ter em uma bancada, tá bom? Nela eu vou ter fonte de bancada, vou ter estação de solda e estação de retrabalho, que seria o ar quente. Eu vou ter uma separadora. Essa separadora a gente utiliza muito para desmontagem de aparelho. A gente aquece o aparelho na separadora e a gente passa a ter uma facilidade muito maior na hora de fazer a separação da tela do próprio chassi, a descolagem para efetuar a desmontagem, tá bom? E a gente tem multímetro e chaves, né, que são muito importantes, espátulas, entre outros, certo? Vou estar mostrando um a um então para vocês. Galerinha, agora eu estou diante aqui a nossa fonte de bancada. Essa fonte de bancada é uma fonte de bancada de 15 volts e 2 amperes, tá bom? Uma fonte iniciante aí que a gente utiliza no princípio, né? No princípio da manutenção, que ela é uma fonte mais básica. Vou estar ligando ela aqui para vocês, ó. E eu tenho algumas regulagens aqui e eu tenho regulagens de tensão, tá bom? É uma fonte regulada que você pode chegar até 15.5 volts e uma corrente, você pode setar aqui a corrente de 600 mA até 2 amperes, certo? Essa fonte, galera, ela é muito boa para o começo porque ela tem um custo-benefício muito bom, mas no entanto ela tem suas certas limitações, tá bom? Mas é a fonte que todos utilizam no começo. Claro que se você tiver um dinheiro assim um pouco limitado, e caso você queira avançar direto para uma fonte melhor, a gente vai ter mais opções no mercado de fontes bem melhores, mas a gente fala muito dessa fonte por conta do custo-benefício e da disponibilidade que ela dá, tipo assim, de encontrar curtos e encontrar fugas de tensão, conseguir identificar problemas como defeito de placa-mãe, defeito numa bateria, entre outros problemas que dá para ser identificado com ela. Então, galera, eu trato essa ferramenta como uma ferramenta fundamental. Hoje ela gira em torno de entre 300 e 400 reais, talvez podendo achar até um pouco mais em conta, tá bom? Eu vou estar deixando links disponibilizando o produto para quem quiser adquirir o produto, tá bom? Para poder prosseguir com um curso mais equipado. Já, mesmo que seja um curso gratuito, a gente já vai aprender algumas coisas. E isso aqui, galera, se você está entrando no ramo, mesmo com vontade, adquira a sua quanto antes, tá bom? Você pode pegar aqui, ó, ela é uma PS 1502DD+. Ela tem esse bipzinho, aqui quando ela liga, né? Nem todas têm esse bip, tá bom? Quando ela chega no limite do curto dela, tipo, se ela apresentar curto, ela bipa também, desarma, né? É uma fonte também que ela é simples, mas ela é muito boa de se utilizar. E a gente vai estar mostrando alguns detalhes como utilizar ela depois. Galera, e logo após a fonte, eu tenho que apresentar a vocês duas ferramentas indispensáveis, né? A gente vai estar mostrando também alguns modelos de ferro de solda
que não sejam a estação de solda, né? Que aqui a gente tem uma estação de solda. Ó, esse bico aqui tá até um pouco ruim. A gente tem vários bicos aqui, a gente costuma deixar vários bicos e tem como substituir esses bicos, como a gente controlar a temperatura. Então a ferramenta já um pouco completa, né? Não é uma ferramenta com muitos watts de nível mais alto profissional. A ferramenta da Yachun, um nível básico para intermediário, dá para você fazer serviços básicos, intermediários e até avançados, né, dependendo do nível avançado. Já fiz muito reparo avançado com essa ferramenta. Às vezes o seu conhecimento ele traz possibilidades que além da ferramenta, claro que sem a ferramenta não dá para fazer, mas quando você tem um conhecimento e uma técnica muito boa e aprimorada, você consegue ir a níveis muito altos, até mesmo com a ferramenta básica. Então eu aconselho Yachun 937 para ferro de solda, né? Essa que eu uso aqui na bancada. Mas galera, vai ter um modelinho que o ferro e a estação de ar elas vão estar juntos. Eu vou estar deixando também o link tanto dessa como dessa ferramenta, como da ferramenta unida, que é a 881D+, se eu não me engano. Eu vou estar deixando os links aí nas descrições para vocês estarem visualizando. Vocês podem estar adquirindo as ferramentas. Eu vou procurar os melhores preços para estar deixando para vocês aí, tá bom? E o ferro de solda junto com a estação de ar, que é o nosso soprador. A gente utiliza muito todos os dois equipamentos. O soprador está até ligado aqui, ó, para vocês verem como ele funciona. Eu seto aqui temperatura e ar, né? E ao tirar aqui da minha base, ele já começa a aquecer. Essa luz significa temperatura, né? Ó, como ele parou, quando eu botei na base aqui, ele para de aquecer. E após um certo tempo ele desliga o ar também. Galera, bem interessante esse modo de funcionamento. Já no modo aqui do meu ferro de solda, ele não para sozinho. Depois que você liga o ferro de solda aqui, ele vai funcionar normalmente. Então essas duas ferramentas são essenciais para a troca de conector e qualquer outro trabalho com solda, galera. Ferramenta fundamental. Galera, nesse momento eu estou apresentando para vocês uma separadora, né, de LCD. Vocês podem estar usando a separadora ou podem estar usando uma base mesmo de aquecimento, porque assim a separadora ela é exclusiva para retirada, né, de vidro de tela, mas a gente usa muito só a parte do aquecimento. Ela tem um vácuo aqui que prende a tela para alguém vir com um fio e soltar, que é um reparo mais avançado. E como antigamente lançaram primeiro as separadoras do que mesmo as bases de aquecimento, que eu vou estar deixando o link das duas aqui para vocês, né, as duas opções, mas o preço, galera, é bem próximo, então acredito que seja até mais fácil comprar a separadora, tá bom? Não é uma ferramenta tipo muito fundamental, porque o trabalho que a gente faz com a separadora dá para fazer com o ferro de solda ou com a estação de retrabalho com ar quente, tá bom? Que a gente usa basicamente para separar a tela ou tampa traseira na hora de desmontar o aparelho. Se vocês usarem com a técnica certa o soprador de ar, vocês vão adquirir a mesma, conseguir fazer o mesmo serviço com uma ferramenta que você já ia precisar, né? Então, fundamental mesmo, se você não tiver o dinheiro para investir nas duas ferramentas, você pode estar comprando primeiro o soprador de ar, tá bom? Depois a gente pode adquirir a separadora, porque facilita muito o trabalho. Enquanto ele está aquecendo, que ele seta uma temperatura de 100 graus e não passa. Então não tem importância você deixar ali seu celular por 5 ou 10 minutos, que ele não vai danificar, tá bom? Ele seta e fica naquela temperatura ali e não passa, tá bom? Então é muito importante ela, mas não é algo que você precise comprar antes do que as 3 ferramentas que eu mostrei anteriormente, tá bom? Galera, das ferramentas mais básicas, a gente vai ter, né, manta antiestática, fundamental, super fundamental. Não tem como você trabalhar sem manta, galera. Por quê? Primeiro, você tem que usar alguma proteção antiestática, sem dúvidas. Essa manta hoje é o que a gente tem, que a gente mais utiliza na manutenção do celular. A gente dá uma proteção antiestática muito grande
por conta da manta. O ideal é utilizar luvas antistáticas também, ou pelo menos uma pulseira antistática que ajuda nessa proteção, tá bom? Para falar a verdade, sendo bem sincero com vocês, a maioria dos técnicos não utilizam nem luva e nem pulseira. Alguns técnicos com alguns procedimentos mais delicados utilizam sim por proteção do equipamento, mas a manta, galera, traz uma proteção muito grande e você não tem muita imprecisão com as mãos quando você não está utilizando luvas, certo? O ideal é usar, mas nem todo técnico utiliza essas proteções antistáticas. E pelo menos a manta é indispensável com certeza, tá bom? Outra ferramenta, galera, mais do que indispensável, mais do que fundamental, é o multímetro, certo? Porque quem trabalha com eletricidade, principalmente eletrônica, não tem como você trabalhar sem um multímetro. Eu vou estar apresentando para vocês aqui esse multímetro aqui, que é simples, mas que tem uma precisão muito boa, que é o meu Ikari HM1001, tá bom? Esse multímetro aqui, galera, foi um dos que me auxiliou muito no começo, né? É um aparelho que tem bip sonoro, né? Escala de diodo, escala de condução reversa, que é a mesma escala de diodo e o bip, né? Vai ter tensão alternada, que a gente praticamente não usa. Vai ter uma opção aqui de microfarad, né? Não, desculpa. Aqui é uma escala de corrente contínua, uma escala de ohms, né, que é resistência, e uma escala aqui de tensão contínua, né, que a gente vai utilizar muito tensão contínua, a escala de diodo e algumas vezes a resistência elétrica, tá bom? A gente vai utilizar muito essas três escalas. Multímetro simples, mas eu vou estar mostrando para vocês. Se você não tem esse multímetro, galera, não precisa necessariamente ter esse multímetro, mas vocês têm que ter pelo menos um multímetro disponível para poder estarem prosseguindo com as aulas, porque é muito importante, galera, fazer as medições, e para fazer a maioria das medições você precisa de um multímetro, tá bom? Então, galerinha, agora apresentando essas ferramentas aqui, mais do que fundamental, um kit de precisão, né, de chaves de precisão, aconselhando essa Yashun Professional Tools, né, AYX6028B. Por que eu aconselho essa ferramenta aqui, galera? Porque essa ferramenta é uma ferramenta de precisão que tem grande durabilidade, né? Se você comprar ferramentas de menor qualidade do que Yashun, que tem muitas no mercado aí, vocês vão ter problemas com ferramentas de baixa qualidade. Vocês vão estar jogando o dinheiro de vocês fora. E não é isso que eu quero. Eu quero que vocês adquiram chaves que possam lhe dar precisão e durabilidade. Não é isso? Existe esse kitzinho também aqui, galera, que é um kitzinho mais simples, né? Que ele fica em média de R$30, tá bom? Que também é da Yashun e tem uma excelente precisão. É um kit de chaves especializado para smartphone, tá bom? Então você vai ter 25 peças nesse kitzinho preto aqui. Nesse kit aqui, a gente já vai ter 38 peças, né? Dentre elas vai ter chave Torx, chave de fenda, chave Phillips, chave Y, e entre outras muitas chaves que a gente vai precisar na manutenção de celular, tá bom? Não vai estar todos os equipamentos aqui, mas você vê como o kit é importante, principalmente esse, que a gente já vai ter ventosa, abridor de chip, pinça, que é importante demais, vai ter essas unhas, né, que a gente chama de unhas, que são espátulas plásticas, e vai ter aqui os bitzinhos, e a chave que vem nela é essa chave aqui, que eu utilizo bastante. Muito boa, você dá o torque aqui e tira a chave, tá bom? Muito boa mesmo essa chave, dura muito, galera. Então é muito importante esse kit, não pode faltar na sua bancada, tá bom? Então, galera, insumos e ferramentas mais delicadas a gente já está apresentando. Entre elas temos bisturis, pinças, espátulas plásticas e espátulas de aço.
né? Galera, essas ferramentas aqui mais simples, sem os bisturis, é muito ruim de você trabalhar com desoxidação, ou então alguma malha flex, um fio que você tem que cortar. Por quê? Porque o bisturi, galera, ele tem uma precisão incrível, né? Tem até essas lâminas que estão um pouco ruins já, estão um pouco enferrujadas, e eu sempre troco muito, né? Eles trocam essas lâminas, ó. A gente afrouxa aqui e substitui a laminazinha. Então você pode estar comprando um bisturi e várias lâminas, né? E vários formatos de lâminas diferentes. Muito útil, galera. Bisturi tem que ter. Eu vou estar deixando também na descrição os links abaixo para vocês estarem adquirindo, tá bom? Aqui, galera, eu tenho pinça. Não é uma pinça de alta precisão como pinças de titânio, que a gente tem pinças bem mais precisas que essa, mas são pinças de precisão, só não são as mais precisas, tá bom? Fundamental para trocar conector, para poder estar tirando cabo flex, né, para poder a gente estar botando o parafuso no lugar sem se perder muito. A gente tem também espátula plástica. Essa espátula plástica aqui, galera, é para você principalmente desmontar o aparelho e tá evitando danificar as malhas flex aí, tá bom? Então, muito importante essas espátulas plásticas. Também existe uma espátula plástica que é improvisada, na maioria das vezes. Você pode estar comprando no mercado, mas a gente improvisa muito, ó. É uma espátula plástica que a gente corta normalmente de raio-x, né? Você pode estar cortando também de película, né? Daquela parte traseira da película 3D. Esse tipo de espátula de plástico a gente usa muito para desmontar e tirar a tela. Vocês vão estar vendo aí no procedimento de desmontagem, que será uma aula após, tá bom? Tem essa espátula de aço que eu uso muito na minha bancada, galera. Muito, muito mesmo. Então, indispensável. Essa daqui eu já não uso tanto como essa, mas é uma ferramenta também que não dá para ficar sem, tá bom? Dentre elas, eu tenho também as minhas ventosas. Já ventosa. Sim, ó, eu tenho um aparelho aqui, né? E para me remover a tela desse aparelho, às vezes eu preciso puxar, e a ventosa me ajuda nesse procedimento, certo? Tem também essas unhas aqui, né? Essas pinças plásticas que vem no kit, e algumas vêm até por fora do kit. Você compra alguns kits aí também. Então, galera, nesse momento vou apresentar a vocês aqui algumas fitas, né, que a gente utiliza constantemente no reparo. E essas fitas, galera, são fitas que são muito úteis, né, e também fundamentais na maioria dos reparos. Essa fita vermelhinha é uma fita dupla face. Por mais que ela seja fininha, ela é uma fita, galera, especializada, né, para manutenção do smartphone. Ela é bem fininha. Quando você tira, às vezes, essa capinha vermelha, é até mais fina do que a própria cobertura da fita, tá bom? Então, fita dupla face para reparo. Fita Teflon, que protege contra alta temperatura, para você proteger componentes na hora de fazer alguma microsoldagem ou uma remoção de conector, um exemplo. Fita Kapton, também uma fita térmica, né, antitérmica, digamos assim, que é uma fita que protege contra a temperatura. Galera, essa fita é muito resistente. Você lança aqui calor em cima dela e ela resiste muito bem. Às vezes, quando o calor é muito grande, ela dá um pouco de... ela engia um pouquinho, mas é tranquilo, ela suporta muita temperatura. E a outra fita muito utilizada, eu gosto muito dessa fita porque ela é uma fita alumínio, certo? Ela dissipa o calor e protege o componente que está abaixo. Ela não deixa com que a temperatura passe por ela. E ela, ao mesmo tempo, dissipa a temperatura ali por ela, né? Ela dissipa a temperatura nela mesma. Ela, galera, quando você coloca ela numa superfície, ela se encaixa muito bem. Então, quando você usa ela, você não tem muita preocupação dela largar e deixar os componentes voando. O que vai acontecer muito nessa Teflon aqui.
e vocês vão ver depois na prática como funciona cada uma, né? Isso daqui já é uma fita mais sofisticada, digamos assim. Ela é muito boa, eu utilizo muito na manutenção quando eu trabalho com placa-mãe, tá bom? Galera, vocês também vão estar precisando de cola de touch, né? Vocês vão ter várias colas dessas aqui no mercado, várias. Dentre elas a gente tem essa, que é a B7000, que é a mais utilizo. Ela tem média viscosidade, ela é transparente, essa daqui é transparente, mas vai ter algumas delas pretas, outras transparentes também de outras marcas. Mas eu aconselho essa B7000, você vai ter T7000, Y7000 da Yachun, que também é preta. Mas aconselhada essa daqui, tá bom? Outra ferramentazinha aí, ó, extremamente fundamental é o álcool isopropílico. Álcool isopropílico, galera, é um álcool que é praticamente 100%. Não é 100% porque ele é 99,8%. Tá bom? Mas é o álcool mais puro aí que a gente tem no mercado, principalmente para uso eletrônico, certo? É tanto que no rótulo diz aqui para limpeza de componentes eletrônicos e PCIs montadas, né? Ou seja, uso profissional não corrosivo. É um equipamento, é um insumo, né? Que isso é um insumo que a gente utiliza diariamente, então não dá para ficar sem álcool isopropílico. Agora, galera, apresentando insumos para soldagem, certo? Aqui a gente tem alguns insumos para soldagem de componentes. E entre eles estão a solda, né? A solda comum, o estanho em fio. A gente tem também o estanho em pasta, que é um estanhozinho que ele vem como uma pastazinha, né? Você pode estar tirando essa pasta e tá aplicando no local e ele vai virar aquela solda que a gente tanto conhece. Então esses dois são insumos para solda, né? São a própria solda. Aqui a gente tem dois insumos. Esses dois aqui são insumos para auxiliar na soldagem. Um deles é pasta de solda e o outro é fluxo para solda. Eles têm a mesma função, sendo que um é líquido e o outro é pastoso. Eu prefiro usar o pastoso, então na maioria das aulas vocês vão ver eu utilizando a pasta de solda e não muito o fluxo. Muito difícil usar o fluxo para solda, tá bom? Os dois servem, vai de cada pessoa. Tem gente que gosta mais desse, tem gente que gosta mais desse, então é algo um pouco pessoal. Aqui, galera, nesse caso eu tenho uma malha dessoldadora. Tem quando você está tirando o conector de carga e fica aquela solda. Pronto, aquela solda a gente tem auxílio dessa malha aqui, que é uma malha de cobre, que faz a dessoldagem. Que a gente utilizava muito antes de aparecer essas malhas? Utilizava muito isso aqui. Isso aqui, galera, a gente ainda utiliza, né? Mas a gente se adaptou tanto à malha de soldadora que a gente quase não utiliza o ferro, o sugador, né? O sugadorzinho de solda. Mas ainda se utiliza, tá bom? Alguns kits que eu vou deixar aí recomendados para vocês vão vir com um sugador de solda. E aqui, insumo para solda, eu tenho fio de jumper. Fio de jumper. Para que eu uso fio de jumper? Quando você tem uma trilha rompida, vamos supor que você foi trocar um conector de carga e você rompeu uma malha do conector. Isso acontece, principalmente quando você está começando na área. Então é importante ter um fiozinho de jumper para poder estar suprindo aí algumas necessidades, tá bom? Então, galerinha, duas ferramentas não menos importantes, né? Três ferramentas não menos importantes. Essas ferramentas aqui vocês vão encontrar em qualquer casa aí de construção ou armarinho, alguma coisa do tipo. Então não vão ser ferramentas tão específicas, mas não são menos importantes do que as outras ferramentas, galera. Para limpeza com álcool isopropílico, eu utilizo muito essa escova de dente padrão, né? Escova de dente padrão, você pode estar comprando escovas específicas para manutenção, mas para começo essa escova é muito útil, né? E fazem praticamente a mesma função.
com detalhes que algumas para celular elas vão ter um pouco mais de precisão na hora de você fazer a limpeza. Eu utilizo muito também o pincel, um pincel grande mesmo para a limpeza da bancada muitas vezes, né? E é muito útil, galera. Então eu prefiro cerdas macias, né? Cerdas macias, que você vai encontrar um pouco mais caro, mas é melhor. Cotonete para fazer a limpeza. Eu utilizo também algodão, galera. Algodão também eu utilizo muito. Mas os cotonetes ainda são mais utilizados por conta dos espaços pequenos. E a nossa tesoura comum, né? Uma tesoura padrão. Pode ser essa, pode ser aquela de plástico que a gente usa na escola. Mas tem que ter uma tesoura porque a gente utiliza muito. Como eu uso muito a tesoura, eu não tenho alicate, aquele alicatezinho que costumam usar muito na manutenção do celular. Mas você pode estar adquirindo também o alicate. Posso estar deixando o link do alicate também aqui para vocês. Então, galerinha, vocês viram aí como, por mais que seja básico, envolve uma quantidade de ferramentas bem considerável, né? Não são ferramentas, digamos, tão caras, né? Nem ferramentas tão baratas, mas são ferramentas extremamente necessárias. Então, galera, tentem adquirir essas ferramentas, certo? Eu sei que uma grande parte de vocês já tem pelo menos alguma coisa, né? A gente pode estar dando dicas a vocês, você pode estar entrando em contato diretamente com a gente para poder a gente tentar auxiliar vocês. E vocês viram aí a quantidade de ferramentas no geral, ferramentas importantíssimas, né? E a gente vai estar deixando, galera, a lista completa dessas ferramentas aqui para vocês, né? Para estar facilitando a compra, eu vou estar deixando os links mais em conta que eu encontrar, né, na internet. Tá deixando direto na internet, que gera uma possibilidade maior de você comprar essa ferramenta e ela ser entregue em qualquer lugar do Brasil que você esteja. Então facilita muito esse tipo de projeto de já estar deixando a lista aqui. Lembre-se que o quanto antes você adquirir, antes, né, das outras pessoas você vai estar aprendendo. Então vem com a gente.